Bom dia, irmãos. Estamos juntos mais uma vez para a nossa Escola Bíblica Dominical e hoje aqui com a presença dos nossos seminaristas, Luiz Fernando, Warley, e é bom estarmos juntos para conversarmos um pouco sobre essa escola, a nossa lição, da nossa EBD que tem sido muito abençoador para nós, estudando aí nesse trimestre sobre a vida do apóstolo Paulo. E temos certeza que essa manhã será também uma lição muito especial para nós e que os irmãos possam aproveitar bem esse estudo que certamente vai ser edificante para a sua vida. Lembrando mais uma vez que é importante a gente manter nesse tempo de quarentena a nossa vida devocional, a leitura bíblica, o nosso tempo de oração. Não sei se você tem feito, se não estiver fazendo, faça porque é importante a nossa vida devocional. Lembrando que a nossa vida com Deus não se limita à estrutura do templo, do prédio, ou à organização, mas a nossa vida com Deus ela é dinâmica. E não importa se nós estamos aí num tempo de quarentena, em que não podemos nos reunir como igreja, mas ainda assim continuamos sendo discípulos de Cristo Jesus e graças a Deus que temos muitas oportunidades para edificar a nossa vida, crescer espiritualmente, manter a nossa comunhão com Deus e manter também a nossa comunhão com os irmãos. Por isso a gente está aqui nesse bate-papo hoje para conversarmos sobre essa lição. Não é isso? Certo. Que tem sido bênção para nós, né? Com certeza, amém. Bom, olha só, hoje a gente vai estudar a terceira lição da nossa revista, da EBD. Se você não tem o arquivo digital, você pode baixar, vou deixar o link aí na descrição para que você possa baixar o arquivo e assim fazer o acompanhamento dessa lição. Hoje nós vamos estudar não as obras, sim a graça. Como as lições elas estão baseadas na vida de Paulo, e uma das coisas que a gente vê muito marcante na vida de Paulo é essa ênfase na salvação pela graça. E a gente vai ver que é isso que marca, na verdade, o ministério de Paulo. Quando a gente vai ler não só as suas cartas, mas a sua própria vida em si, ela está encharcada com esse evangelho da graça de Deus. E fazendo até o contraste, a gente vai lendo, se a gente ler a vida de Paulo, que na verdade a maioria está no livro de Atos, a gente vai contar bastante a história de Paulo, a gente vai perceber essa transição entre o evangelho pregado por Pedro, que é o ministério aos judeus. Não significa que Pedro também não pregasse o evangelho pela graça, mas que estava voltado aos judeus. E o ministério de Paulo agora aos gentios, mostrando como que essa graça ela é capaz, de fato, de alcançar todas as pessoas. Mas a gente vai ver realmente uma ênfase muito forte no evangelho de Paulo sobre a salvação pela graça e não as obras. E isso é algo que a gente sempre precisa frisar e relembrar. Que não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça. Então a gente vai ler o texto da palavra de Deus. Vou pedir ao Arley que leia a passagem nossa, que é a base dessa lição, que é Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Efésios 2, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Isso aí. Então um texto que por si só já nos fala muito sobre essa graça e não as obras. E se a gente completasse até o versículo 10, eu acho que era proveitoso também. Versículo 10, muito interessante também, completa, diz assim: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Isso aí, muito bem. Então, a partir desse texto, a gente vai conversando aqui um pouco sobre essa lição. Há sempre assim, um grande conflito, né, entre a lei, a Torá, e agora o Evangelho da Graça, que é a nova aliança. E é interessante que a gente vai vendo assim a história, no decorrer da história, e sempre parece que o ser humano ele tende a ter essa busca pela prática das obras para alcançar a salvação. Parece que isso é uma coisa recorrente na natureza humana. Desde lá do passado, a gente vai ver o próprio Novo Testamento, ali as igrejas que surgiram, o principiante ali no Novo Testamento, a gente vai ver essa dificuldade em querer manter a questão das obras, e hoje ainda a gente vai ver muito isso, algumas seitas que surgem, que tentam novamente trazer essa prática da lei, tentam a prática das obras também como fruto para a salvação, e aí não só a questão de caridade, de você ajudar os mais pobres, ajudar as pessoas carentes, mas outros tipos de obras até mesmo morais, e aí um código moral que a pessoa precisa seguir para alcançar alguma coisa. Então a gente vai vendo que sempre há essa necessidade de retornar a essas práticas antigas, né? E hoje até mesmo algumas trazendo práticas judaicas mesmo, né? Verdade. E a gente vai vendo alguns elementos desses, algumas religiões, que
acaba confundindo a mente das pessoas. É bom a gente até frisar essa questão da obra, né, da graça, como o pastor bem colocou. O próprio versículo ele diz por si só, ele já nos diz que a salvação não é por mérito nem por nossa condição, mas é porque é da graça de Deus. É pela graça que nós, né, somos salvos mediante a fé, né? Mas isso vem de Deus. Não é a condição que o homem tem. O homem por si só, ele é um pecador, ele é falho e ele não tem mérito algum de alcançar por seus próprios esforços. E aí está esse grande conflito. Que as pessoas, muitos acham que o fazer o bem, ou praticar as boas obras, exercitar a caridade, exercitar aquilo de bom, vai dar a essa pessoa a condição de ter a salvação. Então, destaque, né? Diante de Deus. Né? Seria esse destaque. E aí, o que a Bíblia quer nos mostrar, o que o apóstolo Paulo vem mostrar, é exatamente isso. Não é pelas obras que você vai alcançar a salvação. Não é pelos seus méritos que você vai alcançar a salvação. Não é pelos seus esforços que você vai alcançar a salvação. A salvação que você consegue, que você adquiriu, é por meio da graça de Cristo, pelo que Cristo fez por nós. E isso vem de Deus, isso vem de Cristo. Não de nós, homens, falhos e pecadores. Então é importante a gente frisar, meus irmãos, para cada um de nós, não pode haver essa dúvida de que pelos nossos próprios esforços, pelas nossas boas obras, nós não alcançaremos a salvação. Isso aí. Isso tem que ficar muito bem frisado na mente de todas as pessoas. E assim, é uma necessidade da gente reafirmar isso sempre, né? Porque se a gente não lembrar isso, até mesmo a gente começa a querer fazer coisas e achar que nós vamos ser aceitos por Deus por aquilo que a gente faz. Então a gente precisa relembrar isso sempre, falar sobre essa verdade, esse evangelho da graça, porque senão a gente acaba se perdendo, né? Se a gente não fizer isso, reafirmar essa verdade. O interessante que você estava falando aí, sobre a questão de, às vezes, a gente achar que a gente vai merecer de Deus, né? A própria escolha do povo de Israel se dá dessa forma. E Deus vai dizer mesmo, não me recordo agora exatamente se ali no Pentateuco, algum daqueles livros ali, que Deus vai dizer o seguinte: olha, eu não escolhi vocês porque vocês eram uma nação forte, um povo melhor, um povo mais poderoso. Não escolhi vocês por causa disso. Porque Deus realmente escolheu o povo de Israel, e isso é graça. A gente vê já a graça do povo de Israel. E aí, quando a gente olha a história do povo de Israel, os erros que cometeram, as falhas que eles tiveram, vai ver que realmente não mereciam tudo aquilo que Deus deu a eles. Então já é uma manifestação da graça mesmo entre aquele povo ali no Antigo Testamento. E isso é importante a gente poder lembrar e frisar para a gente não incorrer realmente nesse mesmo erro em pensar que realmente as obras elas vão nos levar a algo diante de Deus. E isso o texto, a palavra de Deus vai mostrar isso de uma forma bem clara. Bom, a gente pensando aqui no primeiro tópico, ele vai falar sobre uma busca inadequada, né, com relação à própria salvação, a justificação e a questão das obras para a salvação. Ele vai mostrar como uma busca inadequada para a salvação. E é importante a gente destacar, e até o autor ele faz isso aqui de uma forma muito clara, e alguns tendem a pensar que a lei ela era imperfeita. Ou a lei não era boa. Mas realmente não se trata disso, né? Não se trata de que a lei não era boa. A lei realmente era boa. Acontece que ela era transitória. Acho que essa palavra aqui é importante que ele vai introduzir. Ela era transitória, ela era por um período. E não significa que ela tinha qualquer imperfeição. Porque não tem imperfeição. Porque se foi Deus que deu, como vai ser perfeito aquilo que Deus fez? Né? Então não pode ser de forma alguma imperfeita a lei. Mas ela é perfeita. E aí ele vai destacar a própria pessoa de Paulo. E ele vai mostrar que Paulo era fariseu, era rigoroso seguidor da lei, não é isso? Cumpria fielmente, zeloso. E ele vai mostrar que como que diante da lei ele era irrepreensível. Mas o fato dele ser irrepreensível não levou à salvação. E aí mostra também que não era impossível seguir a lei, porque se fosse, ele não seria irrepreensível diante dessa lei. E ele então vai destacar também sobre o mancebo de qualidade, e que Jesus, né, ele vai dizer a Jesus que ele obedeceu toda aquela lei, guarda tudo isso, e Jesus não disse que ele estaria errado ou equivocado, mas muito pelo contrário, recebeu a palavra dele como sendo verdadeira.
Então isso mostra que a lei, ela realmente é boa, mas é transitória, é passageira, porque ela tem uma finalidade. Qual a finalidade da lei? Assim, ó, a gente vai ler até em Romanos 3:20, acho que é um versículo que é importante de ler, que ele vai mostrar essa transitoriedade da lei. Romanos 3, versículo 20. Posso ler aqui? Diz aqui, Romanos 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a função da lei, ela vai trazer esse pleno conhecimento do pecado. Isso realmente que traz a questão da lei. E por isso ela se torna inadequada para a salvação. Não no sentido de que ela é imperfeita, porque ela tinha um objetivo, claro, mas era um objetivo transitório. E aí Paulo mesmo vai dizer isso. Mesmo Paulo sendo irrepreensível, zeloso, cumpridor da lei, ele tinha toda aquela bagagem legalista que ele tinha, ele vai dizer que é o quê? Que é inútil. É Filipenses, e pode ler também Filipenses 3, de 4 a 7, a gente vai encontrar isso. Toda aquela irrepreensibilidade dele diante da lei, ele vai dizer que aquilo não servia, que ele considerou como perda para que possa crer. Acho que é até interessante ler esse texto aí, Márcio. Não sei se você pode ler, você, Fernando. Deixa o Fernando ler aqui esse texto aí para poder, se o Fernando conseguir, porque o Fernando também. O óculos. É interessante também, né, pastor, lembrar, enquanto o Fernando está abrindo aqui o texto, a questão da... 3, 4 a 7. A questão da lei, como direcionar o povo, né, a Jesus, a Cristo, né? Isso aí. Esse é o papel também, né? De conduzir, como se desse uma diretriz, né, para Cristo. A gente vai comentar mais um pouquinho sobre isso aí no próximo tópico aqui. Fernando. Filipenses 3, 4 a 7. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne. Eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, 4, quanto à lei, fariseus, quanto a zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Isso aí. Então ele vai dizer que toda aquela bagagem que ele tinha de zeloso diante da lei, tudo isso ele vai dizer, eu considerei como perda, para que pudesse alcançar Cristo. Não significa que era impossível cumprir, não significa que não tinha o seu valor, mas que ela era inadequada para aquilo que Deus agora está trazendo, que é a nova, que é a salvação feita pela graça. Mas a lei, ela era transitória e não significa que ela não tinha o seu objetivo. Até interessante que outra observação que o autor vai fazer, e que é preciso realmente deixar muito claro, não se trata também de um novo método para a salvação. Né? Ou seja, a lei não cumpriu o seu papel, Deus criou a lei não cumpriu o seu objetivo, Deus falou assim, então vamos criar agora uma outra maneira para a pessoa ser salva. Né? Não se trata disso também, mas é o tempo. Ela era transitória, né? teve a sua importância, cumpriu o seu papel, agora é um outro momento. Jesus vem, cumpre a lei e segue agora realmente a salvação pela graça. E é isso que a gente precisa compreender, essa diferença. E se a gente tenta buscar novamente, colocar esses alicerces lá das obras, a gente está retornando tudo aquilo que já passou. A própria palavra diz, né? O próprio Jesus ele não veio para abolir, mas cumprir. Cumprir, exatamente. E a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. A lei, aqui o autor ele vai dizer o seguinte, a lei dizia, façam isto e viverão. A graça diz, eu fiz isso para que vocês vivam. Então buscar na lei, como Paulo mostrou com a sua vida e palavras, é frustrante. Na graça do Deus que ama, que faz por nós e nos dá gratuitamente no amado, encontramos a vida eterna. Então a lei, as obras, ela vai dizer o seguinte, a gente tem que fazer para alcançar. Agora o Evangelho de Cristo Jesus é diferente. Ele mostra o que Jesus fez, a gente crê e agora nos conduz a
uma nova maneira de viver. É interessante essa questão aí, se nós analisarmos a questão da lei. Se a gente pegar vamos pensar na lei, quando fala lá, não matarás, né? Nos mandamentos, não adulterarás. Jesus no Novo Testamento, ele vem falando isso, mas de uma forma ainda mais forte. Ou seja, você não precisa matar, mas só em pensar em matar. Você não precisa adulterar, né? Mas se você, na sua mente, no seu pensamento, né, no seu coração desejar, né, você já está cometendo pecado, já cometeu adultério. Então, na verdade, é algo muito maior, até muito mais forte e muito mais desafiador. Mas ele veio exatamente cumprir. Ele não aboliu. É uma sequência. E ali ele vem exatamente mostrar para a gente a importância que a lei, né, teve a sua importância, e agora, com a graça, a gente tem um papel mais desafiador ainda, que é, né, viver, né, sob a graça, fazendo aquilo que agrada ao Senhor e entendendo, né, que a gente tem as responsabilidades até maiores diante de Deus, diante do Senhor. Não é isso? Exatamente, muito bom. Quer acrescentar alguma coisa aí, Fernando? Eu queria acrescentar o seguinte, desde quando veio da tirada do povo de Israel, quando Moisés teve toda aquela dificuldade em conduzir aquele povo, onde Deus determinou tudo que fosse realizado no meio deles, a gente olha para os dias de hoje, após a morte de Jesus Cristo, e entender, como o Arno falou ali, que só em você pensar, mas a gente tem que pensar que hoje nós somos templo do Espírito Santo. Como aquele povo antigamente, como conduziu uma nação como a nação de Israel sem lei? Como você conduziria aquele povo sem apontar onde eles estão errando? Você vê num dado momento que Moisés se afastou daquele povo, que era quem comandava, quando Moisés subiu, que levou um tempo, quando ele voltou, ele achou aquele povo transtornado, aquele povo totalmente descontrolado, por conta da lei. E a gente vê que era um povo que era muito arredio, era um povo que era difícil de lidar, obstinado ao pecado. Não somente o povo de Israel, que tinha um coração obstinado. Se a gente observar, nós também temos um coração obstinado. Temos o mesmo coração que é inclinado a satisfazer aquilo que a nossa vontade, nós queremos. É um desejo de autonomia de Deus. Isso está sempre presente. A gente tem que ter muito cuidado, porque o nosso coração sempre ele vai desejar essa autonomia de Deus, essa independência de Deus. Nós não queremos, de forma alguma, estar submissos à vontade do Senhor, aos seus mandamentos, aos seus preceitos. A gente quer uma autonomia. E aí, assim como o povo de Israel tinha aquela dureza do coração, nós também temos. E o que vai transformar isso? Pergunte a graça de Deus. A lei não vai transformar, a lei só vai mostrar que o nosso coração é duro. Só vai mostrar, não, olha, você está fazendo isso aqui errado, você está fazendo isso aqui errado, isso aqui você não está fazendo diante da vontade de Deus, mas ele não muda o coração. E aí, às vezes, a gente pode até mascarar esse comportamento. A gente pode até, de certa forma, cumprir algumas coisas, mas o nosso coração está muito distante, que é o que aconteceu também com os fariseus. Eles tinham zelo de Deus, mas não com entendimento. O coração estava longe de Deus. E aí isso é, de fato, a hipocrisia, que muitas vezes o legalismo ele acaba levando. Porque como a gente tem uma série de regras a cumprir, o legalismo ele acaba entendendo a isso. A criar pessoas que no fundo o coração está longe, mas apenas tem um comportamento que parece que é bom. Pegando esse exemplo aí, o pastor chegou a fazer um comentário, acho um pouquinho antes, sobre o jovem rico. Não é? Exatamente. Ele para exatamente nesse contexto. Isso aí. O pastor acabou de falar. Ele guardava a lei. Né? Ele guardava a lei, né? Seguia lá, quando, né, o Senhor pergunta, e ele fala, não, eu tenho feito isso desde a minha infância. Tenho guardado todos, né, os mandamentos desde a minha infância. E o Senhor ouve, né? Mas ao término... Jesus não disse que ele não fazia. Não, você faz realmente. Mas ainda te falta uma coisa. Aí é o coração. É o coração. Onde estava o coração dele? E aí Jesus foi Foi no ponto certo. no ponto. E o legalismo ele tende a te levar a acontecer isso. Levar essa pessoa a disfarçar o que está dentro do seu coração. Quem olha, parece que é, mas no fundo não é. Aí somente a graça de Deus que vai trazer essa mudança na vida da pessoa. Bom, então vamos lá, o terceiro tópico aqui,
E aí a gente vai, de fato, perceber, né, que aí já falamos bastante sobre isso, que o fim da lei, de fato, é Cristo. Já comentamos sobre isso aqui um pouco, mas é bom a gente frisar, né, essa finalidade, ou quando a palavra de Deus mesmo vai dizer que o fim da lei é Cristo, porque ela aponta realmente para Cristo. Né? Por isso que a lei ela não era imperfeita, mas ela era transitória, porque ela apontava para Cristo. E aí Paulo, ele vai até o autor trazer aqui esse texto, que é um texto muito importante, ele vai mostrar esse caráter provisório da lei, citando até um texto lá de Gálatas, né? E aí ele vai dizer que a lei foi um aio para nos conduzir a Cristo. A palavra aio é o grego pedagogos, de onde vem pedagogia. É como se fosse aquela criança sendo conduzida à escola, para ali ela conseguir aprender a ter o ensinamento. A lei tinha esse mesmo papel, nos conduzir pelas mãos até chegar à plenitude dos tempos e alcançarmos a Cristo Jesus. Por isso a gente não pode continuar preso à lei. E aí tentar misturar essas coisas, e muitas vezes vai acontecer isso, alguns tentam misturar algumas coisas, isso é um problema sério. Até a gente estava conversando aqui antes de começar as aulas, não sei se o Fernando Eduardo estava falando sobre isso, como que às vezes tem essa tentativa de misturar cristianismo com outras coisas. E isso é um perigo, você cria um monstro que acaba levando as pessoas para distante de Deus. E aí a lei ela tinha essa função de levar até Cristo. E a gente não pode voltar novamente às obras da lei. E Paulo bateu muito nisso. A gente vai ver as cartas Gálatas, o próprio Efésio vai falar sobre isso. A gente vai ver o quanto ele lutava contra essa questão. E como que aqueles grupos eles estavam ali no meio da igreja e querendo levar as pessoas a viver novamente as obras da lei. E o papel de Paulo é de uma forma assim, querendo trazer a memória e a lembrança das pessoas. Olha, não se esqueçam, vocês foram salvos, vocês alcançaram a salvação pela graça. Né? E a gente vê que teve muitas influências, né, de outros pensamentos, trazendo outros ritos, né, algumas coisas que estavam trazendo um conflito entre eles, mas Paulo sempre advertindo, sempre querendo lembrar, olha, não se esqueçam de onde vocês estavam, de onde vocês vieram, e vocês estão aqui hoje pela graça de Cristo. Né? E ele traz isso sempre à memória do seu povo. Porque é muito fácil deixar a graça, deixar o evangelho pela graça. Né? Aí a carta aos Gálatas é uma carta que vai falar sobre isso. Se a gente ler aqui, os irmãos abrirem as suas Bíblias aí, Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6, gostaria de ler um trecho aqui desse capítulo, que vai mostrar como é fácil abandonar esse evangelho da graça para voltar novamente às práticas das obras ou da lei. E ele vai dizer assim aos Gálatas, veja que ali um período curto, e eles começaram a abandonar esse evangelho da graça. Ele vai dizer, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Só fazendo alguns comentáriozinhos aqui, irmãos, olha só. A gente precisa sempre manter a nossa pregação centrada no evangelho, na graça de Deus. Isso precisa ser constante na vida da igreja, no ensino da igreja, na dinâmica da igreja como um todo. A gente não pode perder de vista jamais essa pregação do evangelho da graça, da salvação pela graça de Cristo Jesus, não é pelas obras, não é pelo nosso mérito. E a gente precisa fazer isso constantemente, porque nós temos a tendência de abandonar esse evangelho e aderir a outros pensamentos, a outras questões, assim como aqueles irmãos ali, os Gálatas, eles estavam fazendo isso. É muito comum. Então a gente precisa manter sempre a pregação do evangelho pela graça, reafirmar, relembrar, recordar, falar isso dia e noite, a tempo e fora de tempo, pregarmos a Escritura, e a igreja precisa estar centrada no evangelho, para que outros não se introduzam. E é até interessante que muitas vezes a gente ouve assim, algumas críticas, né? Quando se tenta defender a sã doutrina, o evangelho, e se contrapõe com alguns hereges, algumas pessoas que pregam um evangelho distorcido, alguns vão falar assim, não, mas eles estão pregando, é bom que eles estão falando. Não, eles estão falando um outro evangelho. E é isso que Paulo aqui está dizendo nesse texto. Olha, ele vai dizer o seguinte, para seguir outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que se prega não é o evangelho. Então quando a gente fala assim, não, deixa eles pregarem, porque eles estão pregando, não estou pregando o
pregando outra coisa, um sincretismo, uma mistura, e a gente precisa ter esse cuidado. E nós como igreja, nós também temos o papel, o dever de defendermos a fé evangélica. E aquilo que é o verdadeiro evangelho, diante de tudo isso que a gente vive, e hoje muito mais. Porque se antes a gente tinha apenas na escola bíblica dominical, e ali o pastor da igreja, o professor da escola bíblica, que ensinava, hoje a gente tem milhares de professores, né? Porque você vai no Face, você vai no YouTube, você vai nas redes sociais afora, e aí você vai encontrar muita gente falando sobre a Bíblia. E muita gente falando coisas distorcidas sobre a Bíblia. Verdade. E aí a gente precisa também, nesse tempo, falar daquilo que é a verdade, e a gente entender que nem todo mundo que fala usa a Bíblia, que fala parte do Evangelho, está falando o Evangelho. E é isso que Paulo vai dizer. E Paulo vai dizer mais, ele acrescenta aqui nesse texto, né? Que ocorre no outro Evangelho, que estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um Evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Forte, né? Forte, muito forte, mas que precisa ser levado com seriedade por nós também. É interessante o pastor falar essa passagem aí de Gálatas, porque a igreja de Efésios, assim como a de Gálatas, sofria a mesma coisa. A gente vê que após a saída de Paulo, quando Timóteo ficou ali aproximadamente por um ano e meio, foi para combater esse tipo de coisa dentro da igreja. Ele advertia ali, porque ali Emineu e Alexandre tentavam introduzir, eles andavam em desacordo com as Escrituras, embora não compreendessem corretamente as Escrituras. Eles expunham suas ímpias interpretações com segurança. Eles tentavam contaminar. A gente vê, eles eram presbíteros dentro da igreja. E eles ali tentaram influenciar a igreja de forma errônea, tentando impor as suas opiniões próprias. Não do Evangelho, mas eles tentavam distorcer a palavra de Deus. Distorciam a palavra de Deus de forma que vinham a influenciar aquela igreja. A gente vê o perigo de quando você tem uma influência diferente do Evangelho, você tem um pensamento diferente, quando você traz uma doutrina de uma forma diferente para dentro da igreja, você consegue contaminar aquelas pessoas de forma que venham a influenciar quem está em volta delas. Você vê o tamanho da gravidade de você ter uma liderança dentro da igreja pregando um evangelho distorcido. Quantas pessoas conseguem contaminar dessa maneira? Né? Especialmente, assim, acho que especialmente nessa questão das obras da graça, porque eu acho que é mais confortável para a pessoa quando ela tem uma série de regras ou de coisas a fazer para alcançar. Porque isso traz para ela não só uma responsabilidade maior, no sentido de que ela precisa cumprir certas coisas, como traz também uma certa vaidade para a pessoa. Porque o foco passa a ser a pessoa. Né? Porque se a pessoa ela cumpriu tudo aquilo ali, se ela faz até mais do que aquilo ali, ela traz para ela o quê? Aquela glória, né? Glória pessoal. Eu sou merecedor. Eu sou merecedor. Eu estou fazendo plano, eu estou cumprindo tudo isso. A prosperidade está recebendo a igreja dele. E a tendência é até avaliar o desempenho dela em relação a outra pessoa. Olha tudo que eu faço. Fulano de tal não faz o que eu faço. Né? Isso é muito perigoso. Ela sabe uma comparação. Exatamente. E aí começa... Se a minha obra é melhor do que a do meu irmão, o meu mérito é maior do que o dele. Aí você começa a entrar no outro parâmetro de você se achar melhor do que o outro e se achasse no direito de que exigir até, né, a glória melhor, a maior glória. Porque, eu faço mais do que o irmão tal, eu faço isso melhor. Eu fiz por onde? Eu estou fazendo por onde? Fiz por onde? Isso é muito perigoso. Essa discussão houve até entre os apóstolos. Quem Quem é o melhor, quem vai ser o maior, quem vai ser do lado direito e esquerdo. Você vê que mesmo diante da presença de Cristo ali, você vê que a vaidade ela é muito perigosa. Houve vaidade diante dos apóstolos. Quem vai ser melhor, quem vai sentar do lado do outro. E aí a gente precisa de fato ter esse cuidado para não corrermos no mesmo erro. E reforçarmos sempre que a salvação é pela graça. E aí o autor ele vai destacar algo bem interessante aqui no texto de Efésios, logo no primeiro parágrafo da página do ponto 3, né? Primeiro parágrafo do ponto 3, que ficou mais fácil da gente achar.
Dizemos que somos salvos pela fé. A declaração está equivocada. Somos salvos pela graça por meio da fé. Não pela fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça. A fé é o meio pelo qual nós alcançamos essa graça para a salvação. E é importante a gente poder frisar isso, que somos salvos aí pela graça, não pela fé. E aí é claro que ele vai usando esse texto para mostrar isso para a gente. Eu acho interessante, eu queria até ler aqui um texto desse próximo parágrafo, que próxima página. Ele vai falar sobre algo importante para a gente. Ele vai dizer que a graça nos humilha, ao dizer que nada nosso agrada a Deus, mas Ele nos ama a si mesmo. Muitos falam mais da fé do que da graça, porque querem o foco sobre si. A graça põe o foco sobre Deus. Então a graça, realmente, ela faz isso. Ela nos humilha, porque ela vai mostrar que nada daquilo que nós fazemos é bom. Porque está contaminado com o pecado. Nós somos pecadores. Mas ela vai apontar para esse amor de Deus, que esse favor é merecido. E por isso, mesmo entendendo que nós não merecemos, a gente conta conforto, segurança, esperança em Cristo Jesus. Porque em algum momento a gente sabe que a gente falha. E na hora que a gente falha, a gente vai entender, não é a graça de Deus, não sou eu. Agora, se fosse pelas obras, eu ia entrar no desespero. Porque eu não consegui, eu falhei. Aí a gente não conseguiu, não alcançou. Então muda o foco do nosso para Deus. Então é importante, é muito interessante. Ou pelo contrário, pastor, ou mudaria o foco, ou ficaria numa busca incessante pelas obras. Que é onde a gente entra que se a salvação fosse por obras, a dado momento, que quantidade de obras você deveria fazer para os seus pecados? Exato. E se a salvação fosse pelas obras, de quem seria a glória? Aí entra no mérito. A glória é de Deus, não é nossa. Deus não divide a glória dele comigo, nem com o pastor, nem com o Arne. A glória é de Deus. Se fosse pela... A gente fica a imaginar se dentro da nossa igreja, se todos ali começassem a buscar através das suas obras a sua salvação. Nós vivemos numa igreja onde temos ali aproximadamente 400 e poucos membros, pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Imagine todas essas pessoas buscando se sair melhor uma do que a outra para alcançar a sua salvação. Como seria a convivência dentro da igreja? Mas quando nós buscamos para a glória de Deus, nós buscamos em unidade, uma igreja unida pela graça e pela misericórdia de Deus. Exato. E a gente entender que todos nós fomos alcançados pela graça. Pela graça de Deus. Quem merece. Não somos merecedores. Agora, é importante a gente frisar o seguinte, isso não significa que a gente não vai fazer algo para Deus. Né? Porque talvez alguns possam pensar, não, mas então está ensinando a não fazer, que não precisa fazer nada para Deus. Não se trata disso. É um meio para a salvação. É nesse sentido, para a salvação, para a santificação. Nós não fazemos para ser salvos. Essa é a diferença. Nós fazemos porque nós somos salvos. E não há nada que a gente possa fazer que vai compensar aquilo que Deus fez para nós. Nada. A gente faz porque nós somos salvos, fomos alcançados por essa graça. E aí nós fazemos. E a gente entende que tudo aquilo que a gente faz é pela graça. Porque se não fosse a graça de Deus, nós não seríamos capazes de fazer. Pela graça, somente por ela. Algo assim importante também a gente destacar é quando a gente fala da fé. Somos salvos pela graça por meio da fé. Que é através da fé que a gente alcança essa graça. Né? Mas não é qualquer tipo de fé. Que a gente pode ter aí uma tonelada de fé. Mas se não tiver uma fé correta em Cristo, isso não adianta de nada. Então é ter fé em Cristo Jesus. E aí a gente pode observar, assim, com muito carinho, algumas pessoas de algumas religiões. São pessoas que têm fé, que pagam suas promessas, fazem seus sacrifícios, fazem as suas preces, né, que fazem às vezes muitas até mesmo penitências, mas aí vão, porque a fé não está direcionada à pessoa correta. Por mais que tenha fé e seja até sincero na sua expressão de fé, mas não é fé correta. E aí até mesmo, quando a gente vai evangelizar, muitos falam isso, né? Mas eu tenho muita fé. A gente ouve muito isso. A gente ouve, eu tenho muita fé. Mas fé em quê? É fé em Deus. E ainda mais, fé no Deus que é revelado pelas Escrituras. Não é uma fé no Deus da nossa concepção, do nosso entendimento. É no Deus que as Escrituras revelam. É
no Cristo que as Escrituras nos apontam. Porque se eu tenho fé em um Cristo que eu idealizei, eu estou fazendo um Deus pessoal. É uma idolatria pessoal. É uma idolatria. Né? Porque eu criei um Jesus para mim, né? E aí uns criam Jesus de várias formas, né? Um cria Jesus é Jesus de mulher, Jesus isso, aquilo outro, e quer adorar aquele ali. Mas qual é o Jesus que as Escrituras apontam? Qual é o Deus que as Escrituras apontam? É esse o Deus que a gente vai adorar. Então o nosso relacionamento com Cristo, ele se dá por meio das Escrituras, que elas revelam a Deus e revelam realmente a Cristo Jesus. É interessante, pastor, só uma observação, que quando a gente se converte e alcança a graça, nós nos convertemos e servimos com alegria. Uhum. Nós passamos a fazer a boa obra, para que venha dar frutos. Nós fazemos com alegria, porque nos convertemos e o amamos, da mesma forma que nós éramos mortos, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, através da cruz. Exato. Né? Muito bom. Bom, para a gente poder finalizar aqui, a gente vai ler esses pontinhos para pensar e agir, e a gente vai então concluir a nossa lição. O Arlen vai ler o primeiro ponto, o primeiro tópicozinho aqui desse pensar e agir, depois Fernando e eu vou concluir aqui esse ponto para reflexão. Pensar e agir, tem que guardarmos bem 3 lições do estudo de hoje, né? A gente precisa, né, ter isso em mente e colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Não adianta a gente, né, só ouvir, que a própria palavra de Deus nos diz, né, que não sejamos tão somente ouvintes, mas sim praticantes. Então esse é o nosso papel, de transmitir a palavra, de entender, né, aquilo que Deus tem para nós e colocar em prática. E os 3 pontos aqui, o primeiro diz assim: somos salvos pela graça, não pela lei. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Está lá em Romanos 3, versículo 20. O segundo parágrafo nos diz assim: somos salvos pela graça por meio da fé. Não é nossa fé que arranca alguma coisa de Deus. É a graça de Deus que nos oferece e nos apossamos pela fé. Muito bom. E aí o terceiro ponto, ele vai dizer: nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. É a bondade de Deus que nos dá tudo. Lembre-se disso. Desde o início estamos falando obras e graça. E a nossa vida é pela graça. Nós não merecemos nada, coisa alguma. Tudo aquilo que temos é do Senhor e por isso não merecemos nada e não temos do que nos orgulhar, a não ser em Cristo Jesus. Então não tem ninguém que é melhor do que ninguém que seja mais importante diante de Deus do que outra pessoa, porque todos nós somos alvos da graça de Deus e vivemos e existimos somente pela graça. Efésios 5:2, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então tudo isso é para que a glória seja de Deus e não nossa. Então nos séculos vindouros, a glória de Deus ela será cada vez mais destacada. Que nesse tempo de tantas distorções do Evangelho, possamos manter a nossa vida primeiramente centrada no Evangelho, da graça de Cristo, saber que fomos alcançados pela graça, não pelas obras, e saber que por isso nós somos salvos. Mesmo sem merecer, nós somos salvos. Mesmo falhando, sabemos que Deus ele há de nos salvar, porque é pela graça, mas saber que essa mesma graça é que nos fortalece a viver uma vida correta diante de Deus. É essa mesma graça que nos habilita a vencer o pecado, é essa mesma graça que nos habilita a manter, a obedecer os mandamentos de Deus, é essa graça. E vivemos e existimos pela graça de Deus. Possamos continuar cada vez mais anunciando esse Evangelho até que Cristo ele volte. Nós vamos orar, vou pedir ao irmão Fernando que ore e assim vamos encerrar essa lição dessa manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, ó Deus, nós bendizemos o teu santo nome, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade quando nessa manhã podemos, ó Deus, aprender mais da tua palavra. Compartilhar aqui com o pastor, com o irmão Lari, com todos os seus irmãos que estão em casa, ó Deus, que agora, ó Pai, as suas igrejas estão espalhadas, ó Deus, por todos os lares, ó Deus, dentro do nosso município, dentro do nosso estado. Que o Senhor possa, ó Deus, estar abençoando cada servo do Senhor que se encontra no seu lar. Sabemos, ó Deus, que é um tempo difícil, mas também sabemos, ó Deus, que tudo está sob o controle do Senhor. Nada foge, ó Deus, aos seus olhos, ao seu controle, aos seus cuidados. Muito obrigado, ó Deus, pela essa oportunidade. Nós oramos, ó Deus, agradecidos
Entregamos também, ó Deus, o culto que teremos daqui a pouco. Que o Senhor possa abençoando também a vida do pastor Marcos Bencio, Deus, que ele possa também estar sendo abençoado pelo Senhor, que possa trazer uma mensagem que venha falar aos nossos corações, que possamos estar atentos, ó Deus, àquilo que o Senhor tem a falar para nós. Capacita-nos, ó Deus, para que possamos servir melhor ao Senhor. Nós oramos a Deus agradecidos, entregamos as nossas vidas nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos vocês.